Irmãos, nós vamos começar uma série nova, como os irmãos viram, mais uma daquelas séries curtinhas, né? E serão 3 domingos e vamos passar por todos os versículos aí de um capítulo muito conhecido da Bíblia, né? Que é João 3. E eu já quero pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia. A série fala sobre aquilo que de fato é necessário. E tem esse nome, é necessário, o caminho da salvação em João 3. Ali nós descobrimos verdades profundas para a nossa vida, verdades profundas para a nossa caminhada, verdades que mudam a nossa vida, profundas e eternas. E eu começo perguntando, fazendo algumas perguntas, né? De que nós precisamos? Essa pergunta é muito ampla, né? O que nós precisamos? Nós precisamos de roupa, por exemplo, né? Precisamos de alimento, precisamos de água, precisamos de tantas coisas. Os titãs vão dizer que é preciso, né, saber viver, né? Então, o que é necessário para eles é saber viver. Mas o que é saber viver? Né? Podemos pegar essa pergunta e fazer igual Jesus, né? Responder essa pergunta com uma outra pergunta. Mas o que nós precisamos que vai resolver os nossos problemas? Alguma coisa que vai chegar para a gente e vai dizer assim: seus problemas acabaram. Vocês lembraram, né, das organizações Tabajara, né? Não é do tempo de muitos aqui, né? É de outro tempo. Mas as organizações Tabajara traziam um problema e, de repente, entrava uma voz dizendo: seus problemas acabaram. Mas não é isso que eu quero falar sobre com vocês hoje, né? Eu quero falar sobre o maior problema da humanidade, que é uma eternidade longe de Deus, uma eternidade longe do seu Criador. E o que nós precisamos para mudar isso? Então, essa série ela se propõe a falar sobre o que nós mais precisamos para resolver o nosso maior problema. Já abriram aí? João capítulo 3. Nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 21. Vamos ler na NAA. Eu peço para que vocês abram a Bíblia, mantenham por gentileza a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar em todos esses versículos aqui, né? A palavra de Deus diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra. Clamamos e suplicamos, pedimos, ó Deus, porque nós não somos capazes por nós mesmos de compreender essa palavra. Nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo. Então venha ao nosso encontro, Deus, e nos esclareça. Abra os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e que possamos viver por meio dela. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, como nós vimos no versículo 1, e eu peço que você vá acompanhando aí na sua Bíblia, Nicodemos era um fariseu. Nós vamos explicar o que era isso. Mas o texto diz que ele era um fariseu, mas vai dizer que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, certamente entre os judeus era alguém de prestígio, alguém importante, alguém influente ali. Era um fariseu e um dos principais dos judeus. Dentro ali do judaísmo, dentro ali do povo de Israel, havia os fariseus, haviam os saduceus, havia os essênios, que era uma espécie de partidos político-religiosos ali dentro do povo judeu ali. Os fariseus em especial aqui, que se trata aqui, que é da onde é oriundo o Nicodemos, eles atuavam como mestres, como intérpretes da lei, como os doutores da lei. Eles procuravam ser zelosos com a lei para poder ensinar o povo, para poder explicar ao povo a lei e para que o povo não cometesse nenhum desvio. Eles eram tão zelosos que criaram uma espécie de tradição oral, né? Uma espécie de acréscimo à lei. Isso certamente trouxe muitos problemas, principalmente quando Jesus esteve entre eles ali. Percebo que isso vem sendo construído ao longo da história. E tendo isso como pano de fundo, mais ou menos quem era Nicodemos, a que classe ele pertencia, tendo isso em mente, eu quero procurar entender com vocês, em primeiro lugar, qual era a crise de Nicodemos. Queridos, porque ninguém vai procurar ninguém na calada da noite, né? Qual era a crise de Nicodemos? O que passava na cabeça dele? Analisando o texto, nós podemos pensar em algumas coisas, não só com relação a Nicodemos em si, mas com relação também ao sistema que ele representava. Pensando nisso aí, né, sobre a crise de Nicodemos, a primeira coisa que nos chama a atenção no verso 2 é o que eu já disse, né, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, na calada da noite. O que a gente pode imaginar, né, com relação a isso? Pode ser que Nicodemos queria encontrar com Jesus em um momento mais tranquilo, né? Durante o dia, Jesus cercado de multidões, todo mundo querendo falar com Jesus, né? Então, de repente, ele foi à noite para ter um encontro um pouco mais reservado com Jesus. Pode ser que seja isso. Mas pode ser também, queridos, por medo de se comprometer, de comprometer a sua posição. Nós já vimos que ele era um dos principais dos judeus. E Jesus ele era extremamente criticado pelos fariseus. Isso poderia comprometer Nicodemos. Então, é bem possível que seja por aí, né? Que esse seja o caminho, esse seja o motivo de Nicodemos ter estado com Cristo à noite. E ele segue no versículo 2, vai vendo na sua Bíblia. O versículo 2 vai dizer, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Perceba aqui que Nicodemos faz uma série de apontamentos aqui para Jesus. E note-se que Nicodemos ele admite que Jesus é o mestre. Ele chama Jesus de Rabi. E isso é interessante e intrigante, porque esse é um reconhecimento. E Jesus não tinha passado por escolas rabínicas ali. Então, ele reconhecer isso já é um ponto importante, já mostra alguma coisa. E ao dizer sabemos, vai indicar que a percepção era no tempo presente e era plural. Ou seja, quando ele diz sabemos, esse saber era compartilhado por outros fariseus. Sabemos, está indicando isso. Nicodemos ele reconhece também que ele vem da parte de Deus. Mas o que traz esse reconhecimento são os sinais que Jesus realizava. Não era exatamente o que Jesus era de fato. Ele entende que Jesus era vindo da parte de Deus. Ele não, eles, né? Alguns entendiam isso.
Mas não é o que Jesus é de fato que o faz reconhecer isso, e sim os seus sinais, aquilo que Jesus realizava. Esse é um ponto importante, porque não basta crer naquilo que Jesus faz, mas principalmente, queridos, em quem Jesus é. E ao longo desse texto, Jesus vai começar a se apresentar para ele. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Mas vejam só, que apesar de buscar respostas à noite, Nicodemos faz apenas observações a Jesus ali. Ele não questiona, ele não faz perguntas. Ou vocês perceberam alguma pergunta de Nicodemos aqui? Ele fica fazendo alguns apontamentos, ele fala sobre algumas coisas de Jesus. Olha, o senhor é rabi, sabemos que o senhor vem da parte de Deus, mas ele não perguntou nada até agora. Já viu aquela pessoa que vem conversar com você, você percebe que ela quer te perguntar alguma coisa? Acontece com você? E a pessoa não pergunta, fica ali rodeando, ciscando, e não pergunta nada. Nicodemos está mais ou menos assim aqui. Parece que está pisando em ovos aqui, com medo de fazer alguma pergunta. E às vezes a gente se depara com situações assim. Me fez lembrar do meu filho, né? Às vezes quando meu filho quer me pedir alguma coisa, ele fica fazendo sinal, fica fazendo gesto. E normalmente é quando ele sabe que a resposta é não. Ele já fica assim, ele faz gesto, ele olha para mim e fica assim mesmo. Falei, o que é, meu filho? Pergunta, o que é que você quer perguntar? Isso só acontece lá em casa. Acho que os filhos de vocês não fazem isso, não. Mas, queridos, Jesus não é como a gente. Ele sabe o que vai no íntimo do nosso coração, da nossa mente, nosso anseio. Ele sabe o que Nicodemos queria perguntar e mais, ele sabe o que Nicodemos precisava ouvir. Mesmo sem nenhuma pergunta, vocês percebam que não teve ainda nenhuma pergunta, Jesus responde. Verso 3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou alguma coisa sobre isso, irmãos? Não, mas Jesus respondeu. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como exímio conhecedor ali da Torá, né? Quando fala que ele era doutor da lei, conhecedor da lei, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que eles conheciam como Torá. E ele era um exímio conhecedor da Torá. Com isso, Nicodemos, ele confiava na sua linhagem de Abraão. Isso era um orgulho para o judeu, chamar Abraão de pai, o pai Abraão. Ouvir que precisava nascer de novo certamente perturbou um pouco Nicodemos, deixou ele confuso. Como assim nascer de novo? Sem entender o nascimento espiritual que Jesus estava propondo para ele aqui, que Jesus estava ensinando, falando sobre isso com ele aqui. Nicodemos, finalmente, ele faz uma pergunta no verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos não entende bem aquilo que Jesus estava propondo para ele. Perceba, Jesus estava falando de coisas espirituais. E o diálogo ele vai se desenvolver, a gente vai perceber isso. Nicodemos faz a pergunta que Jesus queria, para que ele pudesse ouvir aquilo que ele precisava. Agora sim, queridos, do verso 5 ao verso 8, Jesus ele pode ir mais profundo, ele pode aprofundar essa conversa. E ele diz aí no verso 5, quem não nascer da água, ele vai dizer em verdade, ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa resposta de Jesus para Nicodemos nos leva diretamente à história da revelação divina lá em Ezequiel 36. Embora os fariseus eles eram exímios conhecedores da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam todo o Antigo Testamento ali, a lei e os profetas, eles conheciam bem. Isaías 37, de 25 a 27, diz o seguinte: certamente esse era um texto conhecido por Nicodemos. Então aspergerei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo. Perceba que ele está falando de algo novo aqui, e ele acabou de falar de um novo nascimento. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem, observem os meus juízos. Ezequiel 36, 25 a 27 aqui, queridos, ele aponta e explica
o novo nascimento espiritual, coisa que foi dita lá atrás. Certamente Nicodemos conhecia, onde a água e o Espírito eles purificam e transformam um homem em uma nova criação. É sobre isso que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Essa regeneração, porque regenerar significa nascer de novo, capacita o indivíduo, queridos, a viver segundo os princípios do reino de Deus, sobre o reino celestial e não o reino terreno. Não era só conhecer as letras. Nicodemos precisava ser transformado pela mensagem que ele dizia conhecer. Por isso que Cristo fala para Nicodemos nos versos 3 e no verso 5, que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo para ver, é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Jesus mostra a Nicodemos que a sua posição religiosa e as suas crenças estruturais são insuficientes para a salvação. É necessário nascer de novo. Nicodemos, mesmo com todo o conhecimento que você diz ter, é necessário nascer de novo. E Jesus continua, queridos, no verso 6. Ele vai cada vez mais aprofundando a conversa, vai trazendo a conversa para o reino espiritual. Verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne tem uma vida inclinada para o pecado, mas o que é nascido, aquele que nasce de novo, vive de acordo com o Espírito de Deus. Porque ele passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. João está escrevendo isso aqui, está narrando esse episódio, esse encontro que aconteceu, mas tempos depois, na sua carta, ele vai dizer isso com todas as letras, em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. E ele segue no verso 7, queridos. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Perceba que Jesus usa o verbo no plural aqui, mesmo falando para Nicodemos. Isso revela o meu ponto com relação ao sistema. Se no verso 2 Nicodemos diz: sabemos que o Senhor é mestre, e isso implica que não era só ele que sabia, outros fariseus também tinham esse conhecimento ou acreditavam nisso. Agora Jesus está respondendo para Nicodemos, mas apontando para o sistema farisaico. Vocês interpretam a lei, mas vocês não vivem a lei como deve ser vivida. Por isso ele diz: não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus confronta Nicodemos aqui usando o sistema que ele faz parte. Ele responde para Nicodemos, mas responde para o sistema. Sob a brisa noturna, e aqui já é a minha viagem aqui, tá, irmãos? Viagem aqui da minha cabeça. Porque ele foi ter com Jesus à noite, e agora no versículo 8, Jesus está usando o vento aqui para poder falar algo profundo para ele. Então sim, sob a brisa da noite, a brisa noturna, aquele vento suave que está pairando sobre essa conversa aqui, Jesus ilustra o Espírito como o vento. O vento sopra aonde quer, livre, mas perceptível em seus efeitos, definindo quem nasce dele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, queridos, tem plena liberdade e passa a viver em novidade de vida. Jesus agora aprofundou aqui o papo com Nicodemos. Agora perceba no verso 9 que Nicodemos ele faz uma pergunta mais profunda, queridos. Ele está demonstrando o seu total interesse em saber mais sobre isso. Que história é essa? Não é mais uma pergunta sobre fisiologia, sabe? Como é que eu posso entrar, voltar tornar a entrar no ventre da minha mãe para eu nascer de novo? Como é que pode ser isso? A pergunta não é mais nesse sentido. É uma pergunta espiritual que ele faz. Se Nicodemos não tivesse interesse, queridos, na conversa, no papo ali, ele já teria ido embora. Ele está totalmente interessado, comprometido, inserido naquela conversa. Tudo aquilo que Jesus está falando com ele. Ele está envolvido ali naquela conversa, ele passa a ter muito interesse. A curiosidade inicial passa a ter um interesse enorme a partir de agora. E ele pergunta, como pode ser isso? Isso o quê que Jesus acabou de dizer?
questões espirituais, nascer do Espírito. Como pode ser isso? Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Como mestre da lei, queridos, ele deveria compreender. Ele era um exímio conhecedor. Mas Jesus está, de certo modo, provando para Nicodemos ali que o conhecimento religioso não tem valor se você não nascer de novo. Jesus vai no ponto que precisa ser tratado. Conhecimento sem aplicação real não tem valor. Avançando, queridos, versículo 10. A resposta de Jesus, ela é pessoal. Você é mestre e não compreende essas coisas. Ele responde direto para Nicodemos. Mas no versículo 11, a continuação da resposta de Jesus é para o sistema que Nicodemos representava, para os fariseus. E aqui no verso 11, Jesus ele faz menção provavelmente aos discípulos, quando ele diz agora, quando ele vai responder também no plural agora. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. E em seguida ele usa uma expressão também no plural, para o sistema, para os fariseus. Mas vocês, fariseus, não aceitam o nosso testemunho. E essa era uma verdade que Nicodemos estava vivendo ali naquele tempo. Os fariseus já armavam contra Jesus, já queriam emboscá-lo. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Os fariseus, eles afirmavam crer em Moisés, crer na lei, mas estavam diante daquele que a lei apontava e não creram nele. Ele estava diante de tudo aquilo que eles pregavam, tudo aquilo que eles viviam, tudo para onde apontava, e eles não creram. Por quê, queridos? Porque não nasceram de novo, não foram transformados, não foram regenerados, não nasceram da água e do Espírito. Ele diz no versículo 12, olha, se vocês não creem quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Queridos, as coisas espirituais, as coisas pertinentes ao reino de Deus, elas se discernem espiritualmente. É o Espírito que revela aos que nasceram de novo, aos que vão ser regenerados. Não sei se acontece isso com você, essa percepção, né? Às vezes a gente lê um texto da Bíblia, a gente fala assim, nossa, como isso aqui faz sentido, gente. Como é que eu não acreditava nisso antes? E a gente pensa, como é que as pessoas não creem? Porque são coisas que só são discernidas espiritualmente, com o Espírito Santo. E é isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 2,14. Olha o que o texto diz. Ora, a pessoa natural, quem é a pessoa natural aqui? É aquele que não nasceu de novo. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Esses crentes são todos loucos. Como é que acreditam nisso? Como é que podem acreditar num livro que é tão antigo assim? Como é que esses caras creem nisso? Para aqueles que não passaram por esse novo nascimento, queridos, tudo isso é uma loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. A crise de Nicodemos já foi a nossa crise um dia. A necessidade dele também já foi a nossa necessidade um dia. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não compreende o reino de Deus. Vivem o aqui e o agora. Ou acreditam que um dia, quando passar daqui, todo mundo vai para um lugar melhor, vai para um lugar legal. Mas Jesus ele vai continuar dizendo verdades profundas aqui para Nicodemos, que vai ser um divisor de águas na sua vida e nas decisões que ele precisa tomar lá na frente. Aqui no texto, que ele diz, é Nicodemos que vai até o encontro de Jesus, certo? Mas no fundo, é Jesus que vai ao seu encontro, quando ele revela verdades profundas para a sua vida. É sempre Jesus que vem ao nosso encontro. Com relação à nossa salvação, é sempre Jesus que vem ao nosso encontro. Nicodemos está aprendendo que conhecimento da lei, posição que ocupa em uma estrutura religiosa e a sua própria religiosidade não quer dizer nada.
se de fato a pessoa não passar por uma transformação genuína. E certamente esse caso é o caso de muitos hoje. Percebam, Nicodemos, ou o sistema farisaico, né, de um modo geral, pensavam que eram alguma coisa. Por simplesmente conhecer as letras, conhecer a lei. Jesus está dando uma lição aqui para Nicodemos. Está ensinando que é muito além disso. Não basta conhecer. Jesus está ensinando isso. E isso é uma verdade para nós hoje. Não adianta, queridos, frequentar a igreja, participar de todas as atividades da igreja, servir na igreja, entregar dízimos e ofertas, ser pessoas honestas, não fazer mal a ninguém, ajudar pessoas todos os meses. Queridos, isso não confere graça. E por vezes, muitos de nós, queridos, já passamos por esse pensamento, já passamos por essa realidade, achando que por fazermos, merecemos alguma coisa. Era mais ou menos esse o pensamento de Nicodemos. Eu sou um conhecedor da lei. Eu transmito conhecimento para o povo, para que o povo não ande fora do caminho, fora da lei. Queridos, tem uma experiência genuína de novo nascimento. Tudo isso que elencamos aqui não tem valor algum para a salvação. E a gente vai falar mais sobre isso, porque agora Cristo ele segue ensinando a Nicodemos. E a partir de agora nós vamos falar sobre a revelação do Filho. Do versículo 13 ao versículo 17. No versículo 13, observe que Jesus se revela a Nicodemos. Não diretamente, mas de uma maneira que depois, mais lá na frente, ele vai compreender melhor. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas perceba que ele disse, Nicodemos disse no verso 2, que Jesus ele é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhecia isso. Isso não era um problema para ele. Agora, Jesus vai dizer no versículo 13 que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem é usada para se referir ao próprio Cristo. Jesus, de maneira indireta, aqui, mas isso vai ser revelador para Nicodemos lá na frente. Ele está se revelando para Nicodemos. Se ele disse que o Senhor é Rabi, vindo da parte de Deus, Jesus está falando assim, olha, ninguém desceu, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Ele está falando de si mesmo. Verso 14. E aqui ele vai tocar num outro ponto importante para Nicodemos. A Torá. Jesus faz menção ao texto de Números 21, de 4 a 9. Se você quiser abrir aí, Números 21, de 4 a 9. Quando ele fala sobre Moisés e a serpente no deserto. E aí ele diz que assim também, depois dele fala de Moisés, da serpente ali no deserto, ele vai dizer que assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, essa história aconteceu aqui em Números. Logo após Deus dar uma vitória sobre os inimigos, o povo passa a reclamar, reclama da água, reclama da comida. Aí eles vão dizer que estavam enjoados daquela comida, eles pecam contra Deus, percebam, eles tinham acabado de receber uma vitória sobre o povo inimigo, e eles passam a murmurar, a reclamar. Reclama da comida, estamos enjoados desta comida. E Deus então, queridos, envia cobras venenosas ali, começa a picar alguns deles começam a morrer. Então eles se arrependem. Eles percebem que desagradaram o Senhor, desobedeceram ao Senhor, e pede para Moisés, ele fala com Deus, intercede ao Senhor por nós estamos arrependidos, nós falamos aquilo que não deveríamos falar. E aí Moisés fala com Deus, e Deus pede para que Moisés faça uma serpente e pendure ela num poste, para que todo aquele que olhar, todo aquele que for picado por cobra, e olhar para aquela serpente que estava pendurada no alto de um poste, não morresse. Perceba, Nicodemos conhecia isso profundamente, ele sabia dessa história, ele conhecia perfeitamente disso. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ele complementa no verso 15, para que todo o que nele crê tenha
a vida eterna. Ou seja, queridos, o episódio de Números está apontando para a cruz, para a sua morte, para a sua ressurreição. Nicodemos ainda não presenciou isso, mas vai presenciar. Perceba que ele está dizendo coisas aqui importantes para que trabalhe o coração de Nicodemos, ele seja transformado. Olhar para a cruz e crer no homem da cruz do meio livraria a pessoa da morte. Assim como no passado, aqueles que foram picados pela cobra, se olhassem para o alto do poste, não morreriam. O que Jesus está dizendo aqui, que apenas, nesse momento é apenas uma informação para Nicodemos. Aquele que olhar para o homem da cruz do meio não vai morrer. Mencionar o nome de Moisés e o texto de Pentateuco para Nicodemos aqui era fundamental para a compreensão dele. Esse tipo de conhecimento era a praia de Nicodemos. Ele sabia tudo sobre Moisés e sobre o Pentateuco. De maneira sábia, Cristo liga a Torá à cruz. E certamente nesse momento, queridos, eram apenas informações para Nicodemos, mas que já estavam balançando ali no seu coração. Mas com a consumação desse apontamento na cruz, isso se tornaria vital para a fé de Nicodemos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Agora, queridos, Jesus fala o texto que se tornaria um dos textos mais lidos e mais conhecidos de toda a Bíblia. João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos esse texto, nós até nos esquecemos que Jesus está falando esse texto para Nicodemos. Nicodemos, ele é o público-alvo aqui de Jesus. A gente esquece disso, não esquece? Quando a gente lembra 3,16, João 3,16. Ele disse isso para Nicodemos, queridos. Porque Deus amou o mundo. Isso não significa dizer que Deus amou esse mundo, o sistema, esse esquema caído, esse sistema caído por causa do pecado. Mas está dizendo que Deus amou o mundo, criação. Porque Deus tanto amou a sua criação que enviou o seu Filho. É isso que o texto está dizendo. E ele está dizendo isso direto para Nicodemos. Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para morrer na cruz pelos pecados de muitos. E todas as pessoas que creem no Filho unigênito de Deus, todas as pessoas não vão morrer, mas vão viver eternamente. Basta olhar para o alto, para o homem da cruz do meio e crer nele. Mas na frente Nicodemos vai entender isso. Isso quer dizer, queridos, que a salvação é para todo aquele que crê no Filho de Deus. Todos os povos, línguas, raças, nações, para todos. Todos vão crer, queridos? Nem todos vão crer. Mas todo aquele que crer no Filho de Deus nasce de novo. E Jesus, ele ratifica o propósito de Deus na vinda do seu Filho ao mundo. Verso 16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, na sua primeira vinda, a missão de Jesus não era condenar o mundo. Mas na sua primeira vinda, a sua missão é salvar todo aquele que nele crê. Mas na sua segunda vinda, quando ele então voltará para poder restaurar todas as coisas, porque ele tanto amou a criação, porque ele tanto amou o mundo, a sua criação, e ele vai restaurar todas as coisas. O mundo então, queridos, na sua segunda vinda será julgado por ele. Aqueles que não creram serão então condenados a viver uma eternidade longe de Deus. Queridos, essa é uma realidade. Não dá para eu ler esse texto aqui e pular, sabe por quê? Porque o nosso próximo ponto é a resposta do homem diante da revelação do Filho. O Filho acabou de fazer uma revelação aqui. O nosso maior problema foi causado pelo pecado e por causa do pecado nós já nascemos separados de Deus. A resposta do homem. Esse é o nosso terceiro ponto. Diante da revelação de Deus, do versículo 18 até o versículo 21. Obrigado. Jesus fala do novo nascimento para Nicodemos e revela o Filho unigênito de Deus como um meio, queridos, pelo qual esse novo nascimento seria possível. E ele vai dizer algo profundo e doloroso aqui, mas que é uma verdade que nós não podemos omitir, nós não podemos pular o versículo 18, queridos. Olha o que diz o versículo 18. E ele está dizendo direto para Nicodemos, olha, quem nele crê não é condenado, e isso é uma promessa. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus.
Como tem sido, queridos, a resposta da humanidade diante dessa verdade? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como é a resposta da humanidade? Como nós olhamos para o mundo hoje e vemos essa resposta sendo executada na prática? E a gente não precisa fazer muito, basta olhar as calamidades desse mundo caído, que são frutos de corações que não foram transformados, pessoas que não nasceram de novo. O versículo 19 também é revelador, porque vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que... Queridos, Jesus está dizendo isso para Nicodemos aqui, mas a revelação de Cristo para Nicodemos permanece para todos nós ainda hoje. Todo aquele que crer verdadeiramente no Filho de Deus não será condenado, e isso é uma promessa. Pode voltar o seu olho aí nos versículos 16, 17 e 18. É uma promessa do próprio Filho de Deus, e Ele morreu e ressuscitou para que isso fosse cumprido, e será cumprido na vida de todo aquele que nele crer. Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, crer em Cristo não significa vir à igreja, participar dos eventos, dar dízimo, dar ofertas, ajudar as pessoas. Nós já falamos sobre isso. Isso não confere graça. A gente não pode se enganar, queridos. Precisamos do verdadeiro e genuíno novo nascimento. Todas essas coisas, vir à igreja, ajudar, ser uma boa pessoa, todas essas coisas são boas, mas devem ser consequência de um coração verdadeiramente transformado. Não faço coisas boas para ser salvo, mas porque fui salvo, porque fui transformado, porque nasci de novo, porque eu nasci da água e do Espírito, é que eu faço coisas boas. É necessário nascer de novo. A questão continua. Séculos depois, para mim e para você, é necessário nascer de novo. Nós não temos, queridos, aqui um desfecho dessa conversa de Nicodemos com Jesus. O que vocês acham que aconteceu com Nicodemos, hein? Ele se rendeu a Jesus ou não? O que vocês acham? Tem coisas que eu pergunto aqui, vocês são mais rápidos para me responder, né? Não sabem? Qual o tumulto que ele arrumou lá com os fariseus também, hein? Acho que essa é uma outra questão que a gente pode pensar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas deixa eu lembrar de uma questão, porque eu estou dizendo que a gente não tem um desfecho aqui, certo? Acabou. Acabou a conversa aqui. Como é que Nicodemos foi embora? Eu não sei. Né? Saiu triste, feliz, né? Dizendo algumas coisas que não foram registradas aqui, eu não sei. Né? Mas eu quero fazer uma comparação aqui com o texto do jovem rico, que ele é narrado nos evangelhos, mas em Lucas 18 você encontra esse texto, né? essa história, e vai dizer que ele saiu triste do encontro com Jesus. Né? Ele chama: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Esse já foi direto ao ponto, né? Já foi direto perguntando para Jesus, não ficou dando volta, não. Jesus falou: olha, guarde os mandamentos, observe os mandamentos, não matarás. Jesus foi citando ali para ele. Aí ele deu uma crescida, falou: não, isso aí eu já observo desde quando eu sou criança. Ai, que anjinho, hein, queridos? Hein? É igual meu filho, um anjinho. Aí Jesus vira para ele e falou assim: olha, mas falta para você uma coisa. Esse jovem era muito rico. Falta para você uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. E aí você terá parte no reino de Deus. Aqui o que aconteceu? Esse texto diz que ele saiu dali triste. Ficou chateado com Jesus, irmãos. Mas o fato é que aqui em Nicodemos a gente não tem o texto acabou aqui, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós temos algumas dicas. Nós temos algumas dicas para você, para te ajudar. Vai um pouquinho mais para frente aí. João 7, de 45 a 53. João 7, 45, 53. Aqui, queridos, nós vemos os fariseus com ódio de Jesus. Olha o que diz o texto. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Nicodemos não era um dos principais também? Não eram? Então ele estava aqui, né? Os guardas voltaram. E estes lhes perguntaram, os sacerdotes e os fariseus: por que vocês não trouxeram? Trouxeram quem, queridos? Jesus. Eles responderam: jamais alguém falou como este homem.
Queridos, os guardas chegaram para poder pegar Jesus e disseram: olha, ninguém falou como esse cara. Ninguém fala como ele é diferente. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso, alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Eles ainda, cartavam ali, Esse povo que não sabe nada da lei, como nós, os fariseus. Esse povo é maldito. Versículo 50, queridos. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O que Nicodemos está fazendo aqui com Jesus, queridos? Está defendendo ele. Vocês não podem acusá-lo, vocês não podem prendê-lo sem primeiro ouvi-lo. Calma, pessoal. Pensando aqui se João não poderia falar aqui. Eu já falei com ele. Ele não é o que vocês estão pensando, não. Mas não tem isso aqui, não. Isso aqui é só uma coisa da minha cabeça, tá bom? Ai, Jesus. Versículo 52, eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos um pouquinho mais além, queridos? João 19, vai um pouquinho mais. Aliás, semana passada nós lemos João 19, né? Eu dei uma paradinha exatamente aí, olha. João 19, versículo 39. Eu não li semana passada, eu parei no 37. Mas do 38 em diante, até o final aí, tem uma verdade reveladora para nós aí. João 19, especialmente no versículo... Vamos ler 38, 39. Depois disso, depois de Jesus morrer, queridos, tirarem Jesus da cruz e tudo mais, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E quem, queridos? Aí, versículo 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés, para cuidar do corpo de Jesus. Deixa eu perguntar de novo para vocês, irmãos. O que vocês acham com Nicodemos? Ele creu ou não creu, queridos? Hã? Nicodemos procura Jesus à noite, provavelmente preocupado com o que iriam pensar dele, né? É bem possível. Ou preocupado em comprometer sua posição ali, porque ele era um dos principais, né? Ele não era um fariseu, ele era um dos principais ali. Ele não era só um fariseu, né? Vendo esses textos agora, Nicodemos me parece muito diferente. Agora ele não teve medo, não quis se esconder na frente de todo mundo. Ele, junto com José de Arimateia ali, pegou o corpo de Jesus e foi levar para poder sepultá-lo. A conversa dele com Jesus é marcada no início por dúvidas e curiosidades. Eu quero dizer, queridos, dúvida e curiosidade não salva ninguém. O conhecimento por si só também não salva ninguém, não resolve o nosso problema. Jesus deixa bem claro para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não compreende o reino de Deus, não compreende as coisas espirituais. Aquele que crer no Filho de Deus terá a vida eterna. Se crer no Filho, não é condenado, mas se não crer, você já está condenado. Tudo isso Jesus disse para Nicodemos nessa conversa. E João 3,16, queridos, ele é central nessa mensagem. O Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não morra. Pode até ser, queridos, que a gente passe pela morte física. Ou não, né? Se Jesus voltar, estivermos aqui vivos ainda, nós nem pela morte física passaremos. Mas uma coisa é fato, queridos: todo aquele que nele crer não passará pela morte eterna. É o nosso maior problema. É isso que o Evangelho revela: um Deus que vem em nossa direção para poder nos salvar e resolver aquilo que é mais necessário para nós. E isso é mais necessário, mais importante que todas as coisas para mim e para você, querido. Se o que está em jogo é a sua salvação,
Não comece como Nicodemos, né? Preocupado, ali, preocupado com o que vão achar dele, com sua reputação, com um novo modo de vida, com as coisas que ele vai ter que abrir mão. Se você ainda não nasceu de novo, querido, se renda a Jesus, porque quem crê nele não é condenado. Você crê nisso? Quero chamar a banda à frente. E quero terminar com algumas perguntas bem diretas para a nossa reflexão. A primeira delas: a minha fé é apenas conhecimento religioso ou uma transformação real de vida? Queridos, mais uma vez, conhecimento não confere graça. Eu já nasci de novo. Há evidências reais disso na minha vida? Terceiro: o que eu ainda não entreguei a Deus por medo do que os outros vão pensar? E aí eu te pergunto, o que mais importa, queridos? O que os outros vão pensar de você ou a sua salvação? 4. Eu realmente confio em Jesus como meu Salvador ou apenas sei coisas sobre Ele? Quinta pergunta. Eu vivo como alguém que verdadeiramente crê no amor de Deus por mim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nessa verdade. Sexta pergunta. Estou andando na luz ou ainda escondendo áreas da minha vida nas trevas? Ainda há algo em mim, queridos, que precisa ser transformado? Há algo em mim que ainda precisa ser mudado? 7. Minhas atitudes mostram que fui transformado ou apenas que eu sou um religioso? Às vezes dá para enganar, não dá? Alguns, hein? Tem cara de crente, não tem cara de crente? Tem cara de crente. Mas a gente não consegue enganar o Senhor, queridos. 8ª e última. Se Jesus falasse comigo hoje, Ele diria que eu nasci de novo? São perguntas para que possamos refletir, queridos, que nós possamos dedicar a nossa vida inteiramente àquele que se entregou na cruz para nos salvar, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e reina para sempre. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.